Pai de infinita bondade, auxilia cada um de nós nas nossas dificuldades de entendimento, de aceitação, talvez, da doutrina espírita nas situações particulares da nossa vida. Às vezes não nos enxergamos, não vemos situações em que poderíamos ter sido mais úteis, estarmos mais dispostos ao nosso verdadeiro papel como seus filhos, Pai, que é o papel de servir. Que esse Evangelho nos faça olhar talvez para o dia de hoje, para que nós consigamos ver aonde poderíamos ter sido mais solícitos, mais atenciosos, mais ativos nas necessidades dos outros. Muito obrigado por essa oportunidade, que assim seja. Do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o emprego da fortuna, o item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro. Vós que vendeis vossa alma para possuir tesouros, porque podem elevar-vos acima dos outros homens e vos dar o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tende pressa em vos libertar do jugo que vos oprime, pois chegará o dia em que Deus, justo e severo, irá dizer-vos: o que fizeste, administrador infiel dos bens que te confiei? Este poderoso móvel de boas obras só o usaste para a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo de como bem empregar suas riquezas. Quem é animado pelo amor ao próximo já tem toda a sua linha de conduta traçada. O emprego que apraz a Deus é a caridade. Não a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o levanta sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo. Faze melhor, dá um pouco do teu necessário, pois teu necessário é ainda supérfluo, mas dá com sabedoria. Não afastes o lamento por temeres ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, o próprio afeto não serão mais eficazes que tua esmola. E, com o bem-estar, espalhe em torno de ti o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Aplica tuas riquezas no fundo que nunca te faltará e te devolverá grandes rendimentos, as boas obras. A riqueza de inteligência deve servir-te como a do ouro. Espalha em torno de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre teus irmãos os tesouros de teu amor, e eles frutificarão. Chevreul, Bordeaux, 1861. Então, hoje nós vamos focar no primeiro item do emprego da fortuna, porque cada vez mais a gente tem que objetivar o aprofundamento das nossas mentes nos detalhes do Evangelho, para que assim a gente consiga sentir a profundidade e sentir aquilo que é a essência que cada uma dessas criaturas, né, aqui nas instruções dos Espíritos, trouxe de ponto de vista e reflexão para todos nós sobre os ensinamentos de Jesus. E quando a gente tem tamanho amparo para aprender sobre o que Jesus trouxe para nós, para a gente aprofundar o nosso entendimento
sobre os desígnios divinos, a gente vai encontrando nessa caminhada, em cada uma dessas reflexões, aspectos que a gente até percebe na leitura, mas a gente muitas vezes não consegue levar para o nosso dia a dia. E o Chéveros está trazendo aqui para nós um guia de como a gente pode utilizar aqueles recursos que a gente possui. E uma das coisas que ele traz aqui no princípio é esse amor ao próximo, que faz com que a gente estreite o nosso olhar com as leis divinas, no sentido de dar cumprimento a elas. Esse estreitamento ele é importante para nós, porque nós temos que nos estreitar às leis de Deus. Não estreitar, obviamente, as nossas ideias, mas tudo aquilo que passa pela nossa mente tem que estar próximo e cada vez mais embasado nas leis divinas. E aqui esse princípio que ele está trazendo para nós de animação mental, onde a nossa mente ela está sendo animada, movida pelo amor ao próximo, faz com que a gente consiga usar recursos que nós temos da forma correta. E eu achei interessante que ele trouxe aqui, o trecho inteiro, mas uma coisa que eu achei muito interessante, ele fala assim: alivia primeiro, informa-te em seguida. Normalmente a gente faz o contrário, a gente se informa para depois a gente ver se a gente alivia ou não. Então às vezes a gente questiona a uma determinada criatura, quando ela vem nos pedir o auxílio, se ela realmente necessita do auxílio. Às vezes não é nem perguntando para a criatura, é já a gente realizando os julgamentos. Então, às vezes a gente olha para uma criatura e vê assim, nossa, ele é forte, poderia estar trabalhando. Isso a gente está se informando antes de aliviar. Obviamente que a gente não tem que fechar os olhos para tudo, a gente tem que saber olhar, mas a gente precisa ser inteligente. E a inteligência, esse alívio que ela vai proporcionar à criatura, vai fazer com que esse informa-te que ele está colocando aqui passa a ser uma consequência. Porque ele fala, alivia primeiro, informa-te em seguida. E aí ele fala para a gente observar se a gente fornecer trabalho, conselhos ou o próprio afeto, não vão ser mais eficazes do que a gente colocar a mão no bolso e auxiliar o outro. Isso é um movimento mental que muitas vezes para a gente é complexo de ser feito numa situação que a gente está vicioso de simplesmente fazer. A gente não faz pensando no que a gente está fazendo. A gente se deixa levar pelo estímulo que a gente recebe. E muitas vezes pelas bases que a gente já construiu e que às vezes essas bases elas fazem a gente limitar as nossas ações. A gente aprende muitas vezes que o âmbito da caridade é o material, mas isso é um estreitamento do nosso pensamento, porque a caridade material ela é necessária, ela é primordial, ela é dever, mas a gente tem que progredir, nós individualmente. Então a gente tem que questionar a nossa mente se esse movimento que eu vou realizar ele é o correto para aquele instante que eu estou fazendo, porque às vezes alguém vem pedir algo para a gente e às vezes o que ele precisa como alívio não é a mão no bolso, é às vezes o afeto. O afeto em que sentido? Não é
afeto onde a gente tem que abraçar, beijar o outro, não é isso que ele está falando aqui. O afeto no sentido de acolher o outro no nosso coração. E acolher o outro no nosso coração não precisa de uma manifestação física. A manifestação física, muitas vezes, é algo que não tem problema a gente fazer, mas às vezes não é necessário isso, porque a gente não sabe se às vezes essa manifestação física que eu estou realizando não causa um impacto no outro, um transtorno no outro. A gente precisa pensar nisso, né? Porque às vezes a gente realiza uma atitude e o outro não está preparado para receber aquilo. Então é uma questão de grande elaboração quando a gente deseja aliviar alguém. E quando a gente distribui às vezes um bom dia, um aperto de mão efusivo, um sorriso, uma palavra doce, uma palavra que eleva a criatura, coisas que são intangíveis e às vezes são até incorpóreas, aonde a gente consegue fazer o outro se sentir bem, porque às vezes a gente é ainda extremamente materialista e a gente usa recursos materiais para poder levar ao outro o afeto, o conselho, o carinho. E eu fico imaginando, a gente tem que se ver como espírito. Se a gente está fazendo um trabalho e nós estamos desencarnados e queremos auxiliar o outro, não tem como a gente realizar algo material, a gente vai ter que fazer algo imaterial. Então, a todo tempo, a gente pode exercitar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E a gente tem que cada vez mais aprender a fazer emprego da fortuna que nós possuímos. Ontem a gente estava conversando sobre a verdadeira propriedade. Uma vez construída a verdadeira propriedade, ela passa a ser uma fortuna da criatura. Aqui, obviamente, a gente está conversando sobre o emprego da fortuna material, mas o convite é para que a gente expanda esse nosso olhar e se a gente for uma criatura afortunada, a gente está expandindo essa verdadeira propriedade que nós já possuímos, porque mesmo desencarnados a gente pode auxiliar uns aos outros, Mas obviamente que aqui nós estamos focando especificamente na parte material, no emprego que a gente está fazendo quando a gente está encarnado, e não é o emprego da fortuna que está no banco que a gente possui, porque ele, ao colocar e ver-se o trabalho, os conselhos, o próprio afeto. Então a gente propiciar o trabalho para alguém é um emprego da fortuna. Quando a gente dá a oportunidade de alguém trabalhar, de alguém ter os recursos necessários para desenvolver sua atividade, todos nós temos a possibilidade de fazer isso, não importa qual seja a nossa fortuna, mas às vezes a gente precisa de alguém, por exemplo, para fazer uma limpeza na casa, alguém para fazer uma comida para a gente, para lavar uma roupa. Quantas oportunidades que a gente tem de dar o trabalho. E isso não significa que a gente precisa procurar aqueles que estão na mendicância. Significa que a gente pode fazer isso com qualquer criatura que esteja necessitando do quê? De um emprego correto da fortuna, porque é isso que Deus espera de nós. A gente tem que ser o administrador fiel, porque às vezes a gente recebe diversas oportunidades e às vezes a gente se deixa levar pela avareza, pelo medo, pela insegurança do dia de amanhã. A gente às vezes é extremamente afortunado. Às vezes a gente não possui nada que é nosso, mas a gente é afortunado na movimentação daquilo que está passando pelas nossas mãos, e a gente dá bom uso para aquilo. A gente sempre cita exemplos, e o Chico é um exemplo, que ele recebia as coisas e quando alguém chegava que necessitava, ele distribuía.
Então, não estou dizendo que a gente tem que distribuir tudo que a gente possui, em hipótese alguma, mas a gente tem que empregar muito bem os recursos que nós possuímos, por menores que eles sejam, eles têm que cumprir um fim útil no desenvolvimento do espírito. Ele tem que fazer com que esse ânimo de amar ao próximo, ele esteja presente nas minhas atitudes. Porque a gente muitas vezes fala de amar ao próximo, mas as nossas atitudes não são condizentes com essa realidade. Às vezes a gente tem recursos e eles escorrem pela nossa mão. Às vezes a gente dá mau uso para coisas que são tão simples, mas que demonstram aonde a gente está como espírito. Se a gente souber dar finalidade para aquilo que a gente possui, tendo como base esse amar que ele está colocando aqui, né, que é amor ao próximo, a gente vai conseguindo compreender o que é amor, porque amor é servir. O servir leva a gente a compreender o amor. E é por isso que ele colocou aqui para a gente refletir que a solução para empregar melhor a fortuna é o amar uns aos outros. Porque eu fico imaginando as oportunidades que eu recebo e as oportunidades que eu dou. Se a gente souber fazer curso desse fluxo, a gente faz aquilo que o Pai está esperando de nós dentro das nossas condições como espírito. Então, a gente saber utilizar da forma correta que a gente possui, a gente ter esses princípios cristãos que aqui estão sendo expostos para nós, e a nossa mente, como se fosse um crochê, a gente pegar a linha e transformar na nossa mente, a gente vai estruturando uma tela que vai, obviamente, dar suporte para aqueles que necessitam. Porque se a gente faz uma aplicação naquilo que nunca nos faltará, é realmente a gente olhar para tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e a gente tem feito multiplicar. Eu vejo, às vezes, situações onde a gente contrata, às vezes, uma pessoa para trabalhar para a gente. E a partir disso você vai desenvolvendo junto com essa pessoa, e às vezes você faz um pouco além do que simplesmente aquilo que você contratou, e você tem uma reciprocidade, porque a gente vai criando uma ambientação onde um vai auxiliando o outro. Aquele que percebe isso primeiro é aquele que, obviamente, está constituindo essa verdadeira propriedade que a gente conversou no Evangelho de ontem, que ontem a gente falou sobre isso. E essa construção, ela nos coloca à frente do nosso tempo, porque são poucas as criaturas que conseguem fazer esse emprego correto, da fortuna. E a gente já viu no Evangelho que isso é algo natural, porque se ela fosse distribuída por todos nós passaríamos fome. E quando ela é distribuída da forma como Deus espera, Ele obviamente faz chegar na hora que necessita aquilo que cada um que necessita. Então hoje a gente começa com esse aprofundamento do emprego da fortuna, mas convidando, principalmente a todos nós, a olhar o que é mais eficaz no emprego da nossa fortuna do que simplesmente colocar as mãos no bolso e dar a esmola.